Tudo bem? Boa tarde, gente, tudo bom? Não, foi devagar isso aí. Boa tarde, gente! É Dengo junto, faz tempo que a gente não se encontra, não é verdade? Bom, antes de começar o que eu vou dizer aqui, eu queria me apresentar. Muitos de vocês já me conhecem, a gente já fez uma série de coisas, vocês sabiam que eu era especialista. Hoje eu sou filósofo à maneira clássica. E o que quer dizer ser um filósofo à maneira clássica? É pensar a vida na vida. Né? Todas as atitudes, todas as coisas que acontecem no seu dia, você pensa no seu dia e resolve ali, pensando em valores, virtudes, sabedoria nessa direção. Antes de começar isso tudo, eu gostaria de agradecer a Samira, a Estevam, todos vocês pela oportunidade de eu ter conseguido crescer tanto. Eu lembro quando o Alisson me chamou lá atrás para fazer parte da Dengo, eu não queria, né? Não era um projeto tão legal na época, depois eu descobri que foi incrível, porque eu tive a oportunidade de ter uma vida melhor, com mais qualidade, eu pude estudar, né? Essa parte que eu falo que eu tive um ganho de consciência, eu gosto de brincar, mas nada muito além, foi por causa da Dengo, de ter uma empresa com propósito, com valores, virtudes, que cuida do meio ambiente, que cuida da gente, que cuida de tudo. E aí eu queria conversar sobre alguns temas. Eu peço que, assim, pode ser um pouco complexo o que eu vou dizer, às vezes pode ser um pouquinho difícil, mas eu peço que vocês guardem as coisas que eu vou fazendo, que vai ter uma sequência lógica. E no final a gente vai conseguir entender mais ou menos ali o que eu quero que vocês tirem como ideia, de como tratar o outro, de como melhorar a vida, de como pensar no todo. Tá bom? Vocês que me acompanham nessa viagem, tá? O que eu chamo isso é como se fosse a jornada do herói. A gente pensa em histórias como o Rei Arthur, a Branca de Neve, uma série de coisas, a gente vai mais ou menos nessa linha. E eu quero começar falando aqui de natureza e consciência. E esse conhecimento que eu vou falar aqui para vocês, gente, que a gente vai bater um papo, ele vem há muitos anos. Eu estou falando isso de mais de 30 mil anos atrás. São conhecimentos do Tibete, são conhecimentos que hoje alguém você já deve ter ouvido falar de lei da atração, vibração e uma série de coisas nesse sentido. E como que esse conhecimento veio passando ao longo de todo esse tempo e chegou até hoje? Porque a gente teve guerra, a gente teve Inquisição, a gente teve peste, a gente teve uma série de coisas que aconteceu e esse conhecimento provavelmente teria sido perdido. E aí tem até um poema, né, que a gente fala que, ó mestre, eles vêm trazendo de boca em boca, que eram as escolas iniciáticas. Não sei se já ouviram falar disso. Então eram conhecimentos que eram passados de boca em boca, de geração em geração e que conseguiu chegar até os dias de hoje. Então vamos lá, falando de natureza. A natureza, ela se repete. Já repararam nisso? Não sei se vocês repararam, mas se você for olhar um rio, como que é um rio? Ele não parece as nossas veias? Quando a gente cresce só para o lado? Tem gente que cresce para o lado também, né? Mas geralmente a gente cresce para cima, pode ver as árvores vão para cima, tudo é assim. Então a gente vai começar falando do reino mineral. O que é o reino mineral? São as pedras, são essas coisas, e tem uma consciência por trás para fazer com que as pedras sejam do jeito que são, com que o mineral é do jeito que é, com que um ferro é do jeito que é. E como que a gente chega a essa conclusão? Ó, por exemplo, estão vendo esse passador de slide aqui? Para esse passador existir, alguém teve que pensar, certo? E aí a gente foi lá, pensou, juntou material e fez. E o que eu posso dizer? Que esse passador de slides, ele é um pensamento materializado, não é isso? De alguém? Né? E a cadeira que está aí do lado? É um pensamento materializado. E esse lugar que a gente está? A rua. Como que eu posso imaginar que o reino mineral, tão perfeito do jeito que é, não é pensado por uma consciência? Tá? E o reino mineral, a gente vai criar ele na ideia, vamos gravar esse pensamento, que ele fica inerte, deixa de fazer as coisas, ele fica parado. Por quê? Ele não falha na missão de pedra. Já viram uma pedra virar água? Não, né? Então ela não falha na missão de pedra. Logo na sequência, a gente vai ter o reino vegetal. O que é o reino vegetal? As plantas, as rosas. Eu pedi para o Luiz colocar uma flor de cacau bem legal aqui. Por quê? Ela falha na missão de flor? Vocês já viram alguma planta falhar? Você fala assim, ó, se você fizer fotossíntese, eu te corto amanhã cedo. Ela deixa de fazer? Ah, se abrir a rosa, amanhã eu ponho fogo em você. Ela deixa de abrir a rosa? Porque a planta, o reino mineral, a consciência desse reino não falha na missão dela como planta. E a mesma coisa os animais. Sobrevivência e procriação da espécie. É como se fosse uma ameba. Vai junta lá e vai procriando. Não é isso? E aí, você já viu algum animal, um leão, falhar na missão de leão? Você chega lá, por exemplo, girafa faz o quê? Girafeia. Gato, gateia. Eles não falham. E nós, o ser humano, com todo esse potencial de consciência, de se desenvolver, de criar, de inventar coisas, de cocriar coisas, a gente às vezes deixa que a gente tem um reino a mais que a gente chama que é o reino da consciência.
O que seria esse reino? Você já viu algum animal perguntar por que eu existo? Para onde eu quero chegar? Como que a minha vida vai ser e tal? Ele grava? Não. Por quê? Porque os animais, eles têm esse diferencial, uma linha bem tênue, que a gente tem que ficar perto da consciência, tá? E quando eu falo consciência versus natureza, é mais ou menos isso. A gente saiu da fera para se tornar um ser pensante e conseguir analisar nossa vida e pensar um pouco mais. Deixa eu passar um pouquinho aqui, vou ver se eu passei. Aí. E aí, é um negócio legal, como a gente já está falando aí dos reinos e tal, a propósito e a diversidade. Tem uma frase, muitos de vocês devem conhecer com certeza, né? Que é uma frase até bíblica, né? Ela é, pelas vossas obras vos conhecerei. Já ouviram falar disso? E aí quando a gente fala assim, a gente geralmente não faz uma análise muito profunda dessa frase. Mas ela quer dizer, por exemplo, se eu falo para vocês, Leonardo da Vinci, o que ele era? Da Vinci, né? O que ele era? Um artista. Por quê? Pela obra dele a gente sabe que ele é um artista. Aí você fala, uma pessoa humanitária, Nelson Mandela, você sabia o que ele tomava no café da manhã? Se ele corria, se ele fazia exercício, se ele fazia TikTok? Não, né? Mas pela obra a gente sabe quem é Mandela, pela obra a gente sabe quem é Gandhi, pela obra a gente sabe quem é Cristo, Buda e por aí vai. E aí eu pergunto para vocês, vocês têm uma missão? Vocês têm um sentido de vida? Vocês querem fazer uma obra? Vocês querem fazer o que o ser humano deveria fazer como consciência, que são valores, virtude, sabedoria, bondade, caridade? Porque o resto, quando a gente fala disso, eu estou falando de animal, que é inveja, território, eu quero passar o outro para trás, tudo é meu. Então a gente precisa começar a pensar sobre essas coisas e saber que decisão eu tomo. Por exemplo, alguém está lá na loja, aí está lá, o cara pegou uma venda minha. O que eu faço? Eu vou matar ele, vou falar com o gerente. Calma, ele nem viu, como que você sabia? De repente o cara nem soube que fez isso. Ele foi lá porque ele atendeu, era ele que estava no atendimento, ele simplesmente finalizou. Então a gente tem que ter um pensamento mais como humano. Não, é meu território aqui, ó. Não, não pode. Como assim? Nós somos parceiros, estamos trabalhando juntos. Então, como consciência, como humanidade, não faz sentido a gente fazer isso, né? E aí, eu gosto de falar da diversidade, que aí eu vou fazer para vocês mentalizarem, viajarem um pouquinho comigo, para a gente pensar como se fosse a água. O que seria a água? Vocês já repararam na água? Vamos pensar um rio corrente. Para a água ter vitalidade, para ela ter sabor, para ela ter nutrientes, ela precisa ser o quê? Corrente. O que acontece quando o rio ficar parado? Ele morre, não é? E aí quando ele morre a gente não consegue, vira aquele pântano. Então a gente precisa colocar em movimento. E muitas vezes a gente quer ficar inerte como uma pedra, né? Você quer ficar lá deitado, mas se você não coloca em movimento, a vida não segue. E aí, o que acontece? Quando a gente coloca em movimento, ela vai passando pelas cachoeiras, e água no oceano e tal, e vai trazendo mais nutrientes, vai trazendo mais vida. E aí, por isso, até alimenta diversos seres. Mas, para isso, ela precisa subir montanha, precisa passar por debaixo da terra. E a gente, às vezes, não quer a diversidade. Por que eu não quero a diversidade? Eu quero ficar no conforto, eu quero ficar na tranquilidade. Mas o que faz com que a gente chegou até hoje? O que fez com que a gente crescesse até hoje? Foram as dificuldades. Né? E aí é um negócio interessante, que aí a gente gosta de falar muito disso, que é uma questão de bem ou mal, que cabe muito para a gente definir o que é bem ou mal, belo, justo. O que seria o bem? Tudo aquilo que une, certo? E o mal? Tudo aquilo que separa. É muito simples isso de analisar. Por exemplo, eu sou negro e aí o outro é branco. O que eu fiz? Separei. Isso é o mal. Ah, eu sou de sexo tal, outro é não sei o quê. Eu separei, isso é o mal. Eu sou de partido tal, ele é de outro. Separei, eu sou o mal. Porque o que une o ser humano? É tudo aquilo que une. Que a gente vai caminhar para a unidade. Aí uma frase legal, interessante, que eu gosto sempre de colocar quando eu falo disso. O que é bom para a abelha, nem é sempre bom para a colmeia. Mas o que é bom para a colmeia, sempre é bom para a abelha. Já viram falhar nisso? Não, né? Deixa eu mudar aqui mais uma. Ó. Essa é legal, até o Mário Sérgio Cortella fala muito nisso nas palestras que vocês devem ter assistido. Está fazendo o melhor ou está fazendo o possível? Né? E aí eu vou dar um exemplo aí particular, eu acho interessante assim. Tudo que a gente fala com filosofia clássica, essas coisas que eu estou falando para vocês, gente, eu já experienciei. Eu já vivi, eu já vi, a gente já conversou e aí foi acontecendo. Quando eu pergunto assim, muitos aqui já fizeram faculdade, senão a maioria. E aí a gente chegava lá no barzinho, né, saía de tarde, você chegava lá, tinha o seu amigo que estava fazendo medicina, o amigo do outro que estava fazendo, sei lá, medicina também. Aí você chegava, conversava com ele, aí como que foi na prova? Ah, estou fazendo o possível, acho que vai dar para fazer. Tem dia que eu chego no horário, tem dia que eu não chego. Ah, e aí, mas você está conseguindo estudar? Eu faço o possível, faço o que dá, né? Aí às vezes vai lá, quem sabe, no final, né, eu dou uma forçada no TCC.
Aí você fala, beleza. Daí passou um tempo, né? Você está lá, passou, ficou mais velho, de repente você cria uma doença, chega lá, quem está lá no hospital? Para te atender? Tá ele. Aí ele fez o quê? Ele fez o melhor ou fez o possível? Aí você vê essa pessoa que fez o possível, você vai querer ser atendido por esse médico? E aí? Ele fez o possível. Então, quando a gente faz o melhor, dá tudo da gente, a gente chega lá, eu não faço o melhor simplesmente porque eu quero ser o melhor da classe, ou que eu quero ser o melhor dentro da sociedade, que isso seria egoísmo. Eu faço o melhor porque eu penso no todo. Então, quando a gente entra nessa parte de fazer o melhor, eu gosto de dizer isso, que a gente precisa apurar o gosto. O que é apurar o gosto? A gostar do que é bom, a gostar do que é belo, a gostar do que é justo, a gostar do que agrega ao todo. Porque se eu tomo uma decisão, vamos supor que a gente está na loja, é legal trazer o exemplo de loja, mas eu pego lá um produto e eu falo assim, isso aqui é só meu e ninguém mais vai vender. Se a gente aplicasse isso para todas as lojas, funcionaria? Então, o que eu penso, eu tenho que pensar, tá, se eu dividir, todo mundo vender o todo mundo ganha, aí eu tomo uma ação. Então, eu tenho que apurar. Então, eu vou ler o que eu leio. Aquilo que me eleva como consciência, aquilo que me faz crescer como ser humano, aquilo que me faz crescer como pessoa e que agrega ao todo. Se eu for ver um filme, se eu for ver uma coisa, se eu for ter uma ação. Então, é até um negócio interessante, assim, essa é uma pergunta para vocês levarem para casa. As pessoas que vocês encontraram na vida de vocês, e vocês conversaram independente de onde vocês estavam, essa pessoa se tornou uma pessoa melhor ou pior por ter conhecido vocês? E aí? O que vocês estão projetando no mundo? Eu estou projetando luz ou sombras? E aí é muito interessante a gente prestar atenção nisso, porque a gente está falando de ética, porque assim, como ser humano, a nosso propósito, a gente acha que a gente pode definir e escolher o que a gente quer, mas não podemos, ele já está definido pelo universo, pela natureza, o que vocês quiserem acreditar, que é valores, virtudes e sabedoria, e melhorar o todo. Né? E aí, eu quero contar até uma história de uma corrida. Vocês conhecem por que a maratona chama maratona? Sabe por quê? Existia uma cidade, né, que se chamava Maratona na Grécia, né, naquele tempo antigo. E o que acontecia lá? Eles estavam com uma guerra, tipo aquela guerra de Troia, sabe essa guerra assim, que você sabe que não vai ganhar, vai 300 contra 20 mil pessoas, eles não sabiam se ganhava ou se não ganhava. É mais ou menos o que acontece na vida da gente, que a gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, né, porque tudo se transforma o tempo todo. E aí o que acontece? Eles vão para essa guerra, chega lá, só que assim, eles iriam queimar a cidade toda, ia profanar tudo, se eles não voltassem a tempo. Aí eles falam para a cidade, se nós não voltarmos em 3 dias... coloquem fogo na cidade para que ela não seja profanada. E por um milagre da natureza, eles vão lá e conseguem vencer essa batalha. E tinha um corredor só lá, eles chegam para ele e falam assim, você precisa correr e chegar e avisar na cidade, porque a gente não pode queimar a cidade. Ele sai correndo, isso dá legal para a gente ter síntese, né, nas coisas. Ele corre, ele chega, quando ele chega na cidade, o pessoal olha para ele, ele grita, vencemos, pega e cai morto. Então, ele viveu a vida inteira dele para dar um recado como ser humano, e era salvar uma cidade, e o recado dele era vencemos. Né? E quem dera se a gente puder dar esse recado, se todos nós pudéssemos chegar lá na frente e falar, vencemos, fomos justos, fomos bondosos, ajudamos todas as pessoas, eu não julgo, eu acredito na diversidade, porque se vocês olharem para a natureza, olhem para uma floresta, é tudo diferente lá, mas eles vivem em perfeita harmonia. E aí a gente aqui, ó, que tem consciência, que tem todo esse aparato do ser humano que a gente pode dizer, a gente não consegue olhar no outro, tratar o outro como bem, como belo, como justo. Então pensar bastante nisso, né? E aí, estão fazendo o melhor ou estão fazendo o possível? E aí existem 2 forças no universo, né, que a gente pesquisa, milhares de filósofos, um monte de gente já falou disso, que é amor incondicional e medo. O que seria amor incondicional e medo? Amor incondicional, que é o amor incondicional do universo, ou do Criador, ou de Deus, aí a religião, o que vocês quiserem acreditar, que é em abundância, é infinito, não falta, né? Que seria abundância. E no caso do medo? Medo do ego, né? E aí ele causa escassez. Então, por exemplo, eu tomo um copo d'água, acabou a água, eu acho que acabou a água do mundo. Não, existe em abundância, vai continuar fluindo, vai ter coisas, vai vir pessoas, vai vir energia, você vai ter trabalho, você vai ter, e sempre a abundância. Quando eu estou no amor incondicional, eu faço projetos, eu crio, eu ajudo as pessoas, eu faço doação, eu estou na caridade, eu estudo, eu corro de manhã, eu acordo cedo, eu tenho motivação, eu chego na loja e dou o meu melhor.
Porque se for para fazer é o que eu chamo do sono dos justos, você chega em casa, você tem que olhar para a sua cama, você fala, hoje eu fui um ser humano, eu ajudei os meus colegas, eu dei o melhor produto para o cliente, eu conversei com um cara que me trouxe no Uber, dei boas mensagens, transmiti. Quando você olha para a cama, se eu não acordar no outro dia, eu estou tranquilo. Então isso é ser abundante, é trazer valores ao mundo. Agora, se eu estou no medo do ego, eu sou egoísta, eu quero tudo para mim, aquele cara está fazendo as minhas coisas, estão falando de mim ali, isso é você que está criando, você não sabe o que está dentro da consciência de outra pessoa, só o que está na sua. Então é muito legal a gente prestar atenção, porque escassez é uma doença mental criada pela nossa mente, porque não existe escassez. Eu vou dar um exemplo para vocês de escassez para que vocês entendam. Estamos hoje em 2022. Então, o que a gente tem hoje? Celular, geladeira, carro importado, iate, uma série de coisas. É incrível, não é? Para algumas pessoas, tem gente que não tem, né? Mas é incrível. Agora, há 50 anos atrás, ou 60, de repente 70, existia geladeira? Não. Existia banheiro? Não, tudo fedia. Televisão era uma novidade, estava chegando na época ali, estava chegando a televisão, não existia televisão. Só que agora me fala uma coisa, as pessoas, vamos supor que a gente chegasse agora, pega aqui, ó, bum, uma máquina do tempo, aparecemos nessa época. Chegamos lá, o cara olha para você e fala, caramba, de onde que você veio? Ó, vou falar, quando você estiver em 2022, você vai ter celular, vou ter que explicar para ele o que é celular, vou ter que explicar o que é internet, você vai ter 3 geladeiras, freezer, vai ter televisão, uma série de coisas dentro da sua casa. Esse cara vai olhar para a gente e ele vai falar assim, você é abundante ou escasso? O que ele vai achar que nós somos? Abundantes. E por que nós, nos dias de hoje, nos achamos escassos? Entende? Eu tenho certeza que daqui 100 anos vão ter tecnologias que nós nem imaginamos que vai existir. E essas pessoas daqui 100 anos, elas vão se achar abundantes ou escassas? Provavelmente escassas. Por quê? Porque não desenvolve essa consciência de olhar para a vida e ver a vida do jeito que é. Né? E muitas vezes a gente imagina a vida do jeito que nós gostaríamos que fosse. Vou dar um exemplo de um trauma, por exemplo. Fomos mordidos por um cachorrinho. Aí ficou lá, machucou a perna, você ficou traumatizado e tal. E aí hoje, 20 anos depois, todo cachorro que aparece você fica morrendo de medo, mas não é o mesmo cachorro. Então quando você olha para o cachorro, você não vê a realidade, você vê o seu trauma. Entende? Então é legal você refletir as coisas que acontecem com você, porque você deixa de ter esses medos. Né? Isso é muito importante quando você pensa um pouco mais. E aí eu entro no da gratidão, e aí como promessa é dívida, eu falei para o Luiz que eu ia dar umas chaves. Eu não sei se vocês, aí é uma coisa muito específica, se vocês acreditam, eu acredito muito nisso porque funciona para mim, né? E funciona na vida, que é a lei da atração. Já ouviram falar disso? Só que vocês ouviram falar assim, né? Quando eu penso, eu consigo uma vaga no shopping. Imagina usando o intelecto da gente para arrumar uma vaga no shopping. Isso é um desperdício terrível, não é? Ah, eu vou ter o almoço que eu sempre quis. Pelo amor de Deus, não façam isso. O que eu posso dizer da abundância? Vamos voltar para aquela comparação da água que a gente falou? Lembra da água, ela corre e se repete? Eu vou fazer uma comparação com a gente. Corpo, mente, e vamos pensar no espírito, não como se fosse alma, essa coisa, mas como se fosse pensamentos elevados. Certo? Então vamos pensar assim, o nosso corpo é como se fosse o gelo, certo? O que é o gelo? O gelo é a água numa vibração mais lenta. Como ele vibra devagarzinho, eu consigo fazer um desenho, eu consigo fazer um bonequinho de gelo, né? Então dá para a gente mexer no gelo assim. Agora, a água, o que é a água? A água ela é líquida, então eu não consigo pegar, né? Então a água é como se fosse o quê? Os nossos pensamentos. Você consegue pegar um pensamento? Mas ele existe. Eu até desafio vocês a pensar alguma coisa que não existe. Por exemplo, um coelhinho verde com um chapeuzinho amarelo. Existe? Agora existe. Vocês estão pensando, está todo mundo vendo? Então existe, certo? O coelhinho verde. Então esse ele é o nosso pensamento. E o que seria os nossos pensamentos mais elevados? O vapor. O que é o vapor? É os nossos pensamentos mais elevados, valores, virtudes, sabedoria. Só que antes de tornar gelo, ele era vapor, virou água e aí virou gelo. E aí eu projeto no mundo. E a gente tem a ilusão de achar que o que acontece daqui que vai para a consciência. Lembra que a gente falou lá, o projetor? Primeiro eu preciso pensar para depois existir. Não é mais ou menos assim? Então a gente precisa conseguir fazer isso. Só que como que eu faço isso? Isso é tudo vibração. É como se a gente estivesse num quarto gigante, uma casa, sabe aquelas casas da fazenda? Que tem um monte de quarto? Cada quarto desse é uma realidade que você gostaria de viver. É aquele objetivo que você gostaria de alcançar, é aquilo que você gostaria de conquistar. Só que para entrar dentro desse quarto, o que você precisa? Da vibração. Então a chave para você entrar lá é a vibração. E uma das melhores coisas que a gente pode usar é a gratidão.
para isso. Quando eu estou grato, ela é que nem água e óleo, por exemplo, com depressão. Ou eu estou grato, ou eu estou depressivo. É água e óleo. Não tem como alguma pessoa grata ser depressiva. Entende? Então é água e óleo. Então eu tenho que ser grato. E uma chave da gratidão que eu vou dar são 2 exercícios que vocês vão fazer, são muito interessantes. O primeiro, vocês vão pegar um papel, caneta, e vão anotar 20 motivos por que eu posso ser grato. E aí vocês vão ver que é um pouco difícil. Vocês vão ver chegar no 7º, assim, você fala, nossa, e agora? Aí você vai agradecer por tudo. Você vai agradecer pelo dedinho, pela sua unha, pelo cabelo, pelo vizinho, pelo pé, e aí por aí vai. E aí você vai pegar esse negócio e vai ler todo dia de manhã durante 10 dias. Beleza? No mesmo dia, no outro dia seguinte, você vai fazer o mesmo exercício, só que você vai contar na mão. E você vai falar 50 motivos porque eu posso ser grato. E aí você vai falar, mas até quando? Até você conseguir olhar para todas as coisas com gratidão. E aí, quando você conseguir fazer isso, você não precisa mais ficar agradecendo, porque você já é grato por natureza. E um outro, que é um exercício de altruísmo. Por que altruísmo eu falo? Porque para a gente ser bom, para a gente ser justo, para a gente ser amoroso, a gente precisa treinar. Então, um exercício para vocês, quando vocês estiverem na rua, estiverem em qualquer lugar, todos os dias, não pode falhar. Vocês vão escolher uma pessoa e vão chegar nela e vai dizer assim, eu amo você, desejo a você toda a felicidade do mundo. Aí você vai falar, não, mas espera aí, eu vou falar para a pessoa, calma gente, é só no pensamento, não precisa dizer para ela. Vamos falar todo mundo um para um lado do outro agora? Vamos? Olha para o seu lado. Olha para o seu lado aí. E vamos fazer esse exercício agora. Fala assim. Vamos lá. Exercício. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Desejo a você toda a felicidade do mundo. Ai, grato. E aí? Falaram? Olha que legal. Gente, concentra aqui só para finalizar. Que delícia. Só para agradecer. Gente, ó, para vocês, então, só para finalizar, grato pela atenção de todos, tá? Foi um prazer. Eu amo vocês. Foi um prazer mesmo. Grato, Luizão, Tia Sá. Namastê, beijo no coração de todos. É um prazer, valeu. E quem quiser conversar, tamo junto.